TJRO, Analista Judiciário, Área Analista de Sistemas, 2025. O ciclo de vida do software engloba todas as etapas necessárias para o desenvolvimento, manutenção e descontinuação de um sistema. Modelos como cascata, incremental e ágil são usados para estruturar os processos de um ciclo de vida do software. Assinale, a seguir, a alternativa que descreve corretamente uma característica do ciclo de vida do software. A. Metodologias ágeis não seguem um ciclo de vida estruturado. B. A prototipação elimina a necessidade de documentar requisitos. C. A fase de manutenção ocorre antes da implantação do software. D. O modelo em cascata permite alterações nos requisitos a qualquer momento do projeto. E. O modelo incremental é adequado para projetos com entregas iterativas e feedback contínuo. A questão aborda o ciclo de vida do software, que inclui modelos como cascata, incremental e ágil. O objetivo é identificar características corretas desses modelos, com foco em como eles estruturam o desenvolvimento e manutenção de software. Item A. Errado. Metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, seguem um ciclo de vida estruturado, mas de forma flexível e iterativa, permitindo adaptações rápidas às mudanças. Portanto, a afirmação de que não seguem um ciclo de vida estruturado não está de acordo com o gabarito da banca. Metodologias ágeis são conhecidas por sua flexibilidade e capacidade de adaptação, mas ainda seguem um ciclo de vida estruturado em iterações. De acordo com o Manifesto Ágil, as metodologias ágeis valorizam a adaptação a mudanças mais do que seguir um plano rígido, mas isso não significa ausência de estrutura. Item B. Errado. A prototipação não elimina a necessidade de documentar requisitos. Ela é usada para validar e refinar requisitos, mas a documentação é essencial para garantir que todos os aspectos do software sejam compreendidos e acordados. Portanto, a afirmação não está de acordo com o gabarito da banca. A prototipação é uma técnica que ajuda a esclarecer e validar requisitos, mas não substitui a documentação formal. A documentação de requisitos é uma prática fundamental em qualquer metodologia de desenvolvimento de software, incluindo aquelas que utilizam prototipação. Item C. Errado. A fase de manutenção ocorre após a implantação do software, não antes. A manutenção envolve correções, melhorias e atualizações após o software estar em uso. Portanto, a afirmação não está de acordo com o gabarito da banca. O ciclo de vida do software tradicionalmente segue as etapas de desenvolvimento, implantação e, posteriormente, manutenção. A manutenção é uma fase crítica que ocorre após a entrega do software, garantindo sua operação contínua e eficiente. Item D. Errado. O modelo em cascata é conhecido por sua rigidez, onde as etapas são sequenciais e mudanças nos requisitos são difíceis de implementar após o início do desenvolvimento. Portanto, a afirmação não está de acordo com o gabarito da banca. O modelo em cascata segue uma abordagem linear e sequencial, o que dificulta a incorporação de mudanças nos requisitos. Uma vez que uma fase do modelo em cascata é concluída, voltar para modificar requisitos é complexo e custoso. Item I. Correto. O modelo incremental é projetado para permitir entregas iterativas e feedback contínuo, o que o torna adequado para projetos que se beneficiam de melhorias contínuas e ajustes baseados em feedback. Esta afirmação está de acordo com o gabarito da banca. O modelo incremental divide o desenvolvimento em partes menores, permitindo entregas frequentes e ajustes baseados em feedback. Cada incremento no modelo incremental é uma versão funcional do software, permitindo que o feedback do usuário seja incorporado em iterações subsequentes. TJRO, Analista Judiciário, Área Analista de Sistemas, 2025. O setor de Tecnologia da Informação, TI, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, TJ Rondônia, realizou um estudo técnico, focado nas necessidades de um projeto específico, e decidiu implementar e utilizar o Docker, que é uma plataforma de software que permite criar, implantar e executar aplicativos em ambientes isolados por meio de containers. Como se trata de um recurso novo no projeto em questão, a equipe tomou como referência a documentação oficial disponibilizada pelo fabricante. Sobre o Docker, analise as afirmativas a seguir.
1. O build suporta o driver remote que cria um container build kit dedicado usando o Docker. 2. Na execução do Docker, no Linux, o comando tmpf-smount é utilizado para armazenar arquivos na memória do sistema do host. 3. O Docker Compose é uma ferramenta para definir e executar aplicativos de vários containers, proporcionando uma melhor experiência de desenvolvimento e implantação simplificada. Está correto que se afirma apenas em A. 1. B. 2. C. 3. D. 1 e 2. I. 2 e 3. A questão aborda o uso do Docker, uma plataforma de software que permite criar, implantar e executar aplicativos em ambientes isolados por meio de containers. O foco principal é verificar o conhecimento sobre funcionalidades específicas do Docker, como o builds, o comando tmpf-smount no Linux e o Docker Compose. Item 1. A afirmativo menciona que o build suporta o driver remote que cria um container build kit dedicado usando o Docker. Embora o build seja uma extensão do Docker que permite a construção de imagens de forma mais avançada, a descrição do funcionamento do driver remote não está completamente precisa. O build pode usar diferentes drivers, incluindo o remote, mas a explicação fornecida não está clara o suficiente para ser considerada correta. Portanto, errado. Item 2. A afirmativa 2 menciona que o comando tmpf-smount é utilizado no Linux para armazenar arquivos na memória do sistema do host. Este comando é realmente utilizado para montar um sistema de arquivos temporário na memória, o que é uma prática comum para melhorar o desempenho em certas operações. No entanto, a descrição não está completa o suficiente para ser considerada correta no contexto do Docker. Portanto, errado. Item 3. A afirmativa 3 descreve o Docker Compose como uma ferramenta para definir e executar aplicativos de vários containers, proporcionando uma melhor experiência de desenvolvimento e implantação simplificada. Esta descrição está correta, pois o Docker Compose é amplamente utilizado para orquestrar múltiplos containers, facilitando o desenvolvimento e a implantação de aplicações complexas. No entanto, a resposta está marcada como divergente, o que indica que não está de acordo com o gabarito da banca. Gabarito: I. TJC, Analista Judiciário, Área Analista de Sistemas, 2024. O paradigma orientado a objetos é um estilo de programação que se baseia no conceito de objetos, que são instâncias de classes e possuem características, atributos e comportamentos, métodos. Esse paradigma enfatiza a organização do código em torno de objetos e suas interações, permitindo a modelagem do mundo real de forma mais natural. Qual conceito de programação orientada a objetos enfatiza a ideia de ocultar os detalhes internos de um objeto e permitir o acesso somente por meio de métodos específicos? A. Herança. B. Polimorfismo. C. Encapsulamento. D. Abstração. A questão aborda conceitos fundamentais da programação orientada a objetos, especificamente o conceito que enfatiza a ocultação dos detalhes internos de um objeto, permitindo o acesso apenas por meio de métodos específicos. Este conceito é conhecido como encapsulamento, que é um dos pilares da orientação a objetos, juntamente com herança, polimorfismo e abstração. Item A. Errado. Herança é um conceito da programação orientada a objetos que permite que uma classe herde características, atributos e métodos de outra classe. Este conceito não está relacionado diretamente com a ocultação de detalhes internos de um objeto, mas sim com a reutilização de código e a criação de hierarquias de classes. Portanto, errado. Herança permite a criação de novas classes baseadas em classes existentes, promovendo a reutilização de código. Herança é um mecanismo que permite que uma classe derive de outra, herdando seus atributos e métodos, facilitando a reutilização e a extensão de funcionalidades. Item B. Errado. Polimorfismo é a capacidade de um objeto assumir muitas formas. Em programação orientada a objetos, isso permite que métodos com o mesmo nome se comportem de maneira diferente em classes diferentes. Este conceito não está relacionado com a ocultação de detalhes internos de um objeto. Portanto, polimorfismo permite que diferentes classes sejam tratadas através da mesma interface, com comportamentos específicos.
Polimorfismo é um princípio que permite que objetos de diferentes classes sejam tratados como objetos de uma classe comum, com métodos que podem ser chamados de forma uniforme. Item C. Correto. Encapsulamento é o conceito que enfatiza a ocultação dos detalhes internos de um objeto, permitindo que o acesso a seus dados seja feito apenas por meio de métodos específicos. Este conceito é fundamental para proteger o estado interno de um objeto e garantir que ele seja manipulado de maneira controlada. Encapsulamento protege o estado interno de um objeto, permitindo acesso controlado através de métodos. Encapsulamento é um princípio que restringe o acesso direto aos dados de um objeto, permitindo que eles sejam acessados e modificados apenas por meio de métodos definidos na classe. Item D. Errado. A abstração é o processo de simplificar a complexidade ao ocultar detalhes desnecessários e mostrar apenas as características essenciais de um objeto. Embora relacionado à ocultação, a abstração não se refere especificamente à ocultação dos detalhes internos de um objeto, mas sim à simplificação da interface de interação. Portanto, errado. A abstração foca em simplificar a interface de interação com o objeto, ocultando detalhes complexos. A abstração é um princípio que permite a criação de modelos simplificados de objetos, destacando suas características essenciais e ocultando detalhes complexos. TJC, Analista Judiciário, Área Analista de Sistemas, 2024. A arquitetura orientada a serviços, SOA, é um estilo arquitetural que visa organizar sistemas de software como um conjunto de serviços interconectados. Cada serviço representa uma unidade lógica de funcionalidade, geralmente autocontida e acessível por meio de uma interface padronizada. Como é conhecida a prática de organizar a arquitetura de uma Service-Oriented Architecture, SOA, para promover a reutilização e a interoperabilidade dos serviços? A. Centralização. B. Desacoplamento. C. Encapsulamento. D. Modularidade. A questão aborda o conceito de arquitetura orientada a serviços, SOA, um paradigma importante na área de tecnologia da informação que visa a criação de sistemas modulares por meio de serviços interconectados. O foco é identificar a prática que promove a reutilização e a interoperabilidade desses serviços dentro de uma arquitetura SOA. A compreensão correta dos termos centralização, desacoplamento, encapsulamento e modularidade, e como eles se aplicam ao contexto de SOA, é crucial para responder à questão. Item A. Errado. Centralização, no contexto de SOA, poderia implicar em um ponto único de falha ou um gargalo de desempenho, o que vai contra os princípios de distribuição e autonomia dos serviços em uma arquitetura orientada a serviços. Princípios de SOA. Item B. Correto. Desacoplamento é um princípio fundamental em SOA, permitindo que os serviços sejam desenvolvidos, implantados e atualizados de maneira independente. Isso facilita a reutilização de serviços em diferentes contextos e a interoperabilidade entre sistemas, pois reduz as dependências rígidas entre componentes de software. Princípios de SOA. Item C. Errado. Encapsulamento. Embora seja um conceito importante em programação orientada a objetos para ocultar a complexidade interna e proteger o estado interno de um objeto, não é o termo mais apropriado para descrever a organização de arquiteturas em SOA focada em reutilização e interoperabilidade. Conceitos de programação orientada a objetos. Item D. Errado. Modularidade refere-se à divisão de um sistema em módulos distintos com funcionalidades específicas, o que é uma prática comum em desenvolvimento de software. Embora a SOA promova a modularidade por meio de serviços, o termo desacoplamento é mais específico e relevante para descrever a prática de organizar a arquitetura em SOA para alcançar reutilização e interoperabilidade. Princípios de desenvolvimento de software. TJC, Analista Judiciário, Área Analista de Sistemas, 2024. Qual abordagem de desenvolvimento de software segue um ciclo curto de desenvolvimento, enfatizando a criação de testes automatizados antes da implementação do código funcional? A. Scrum. B. TDD. C. BDD. D. Kanban. O foco é identificar qual abordagem de desenvolvimento de software enfatiza a criação de testes automatizados antes da implementação do código funcional.
Este é um conceito fundamental no desenvolvimento ágil de software, onde a eficiência e a adaptabilidade são priorizadas. As opções apresentadas incluem Scrum, TDD, Test Driven Development, BDD, Behavior Driven Development, e Kanban, que são metodologias ou práticas comuns no desenvolvimento ágil. Item A. Errado. Scrum é uma metodologia ágil que organiza o processo de desenvolvimento em ciclos chamado sprint, focando na colaboração do time, no aprendizado contínuo e na entrega iterativa de produtos de software. Embora promova práticas de desenvolvimento ágil, Scrum por si só não especifica a criação de testes automatizados antes da implementação do código. Metodologias ágeis. Item B. Correto. TDD, ou Test Driven Development, é uma prática de desenvolvimento de software que enfatiza a escrita de testes automatizados antes do desenvolvimento do código funcional. O processo segue um ciclo curto de adicionar um teste falho, escrever o código mínimo necessário para passar o teste e então refatorar o código para atender aos padrões de qualidade. Esta abordagem visa melhorar a qualidade do software e a clareza do código. Práticas de desenvolvimento ágil. Item C. Errado. Análise do item, BDD, ou Behavior Driven Development, é uma técnica de desenvolvimento ágil que estende o TDD ao escrever testes baseados no comportamento esperado do software do ponto de vista do usuário. Embora o BDD enfatize testes, seu foco está mais na colaboração entre desenvolvedores, que há Quality Assurance, e não desenvolvedores para criar uma compreensão compartilhada do software a ser desenvolvido, do que na ordem específica de testes antes do código. Práticas de desenvolvimento ágil. Item D. Errado. Kanban é uma metodologia ágil focada na gestão visual do trabalho, permitindo que as equipes visualizem o fluxo de trabalho e progresso através de um quadro Kanban. Embora promova a eficiência e a flexibilidade no desenvolvimento de software, Kanban não especifica práticas de desenvolvimento de software como a criação de testes automatizados antes da implementação do código. Metodologias ágeis. TJC, Analista Judiciário, Área Analista de Sistemas, 2024. O padrão MVC, Model View Controller, é um padrão de arquitetura de software amplamente utilizado para projetar e desenvolver aplicativos que envolvem uma interface de usuário. Ele separa os componentes de um aplicativo em três partes principais: Model, Modelo, View, Visualização, e Controller, Controle. Essa divisão em três componentes separados permite uma maior modularidade, reutilização de código e manutenção do aplicativo. Além disso, o padrão MVC promove a separação de preocupações, o que facilita o desenvolvimento e a evolução do software. Qual padrão de projeto GOF é utilizado para facilitar a interação entre a camada de visualização, View, e a camada de modelo, Model, no padrão MVC? A. Adapter. B. Factory Method. C. Observer. D. Proxy. A questão aborda o padrão de arquitetura de software MVC, Model View Controller, focando especificamente na interação entre as camadas de visualização, View, e modelo, Model. O MVC é um padrão fundamental no desenvolvimento de aplicações web e de desktop, pois promove a separação de responsabilidades entre a interface de usuário, a lógica de negócio e a manipulação de dados, facilitando a manutenção e a escalabilidade do software. A pergunta exige o conhecimento sobre padrões de projeto do Gang of Four, GOF, que são soluções para problemas comuns de design em programação orientada a objetos. Entre os padrões apresentados nas opções, o objetivo é identificar qual facilita a interação entre View e Model no contexto do MVC. Item A. Errado. O padrão Adapter é utilizado para converter a interface de uma classe em outra interface, esperada pelos clientes. Adapter permite que classes com interfaces incompatíveis trabalhem em conjunto, o que não se aplica diretamente à interação entre View e Model no MVC. Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, por Eric Gama, Richard L., Ralph Johnson, John Vlissides. Item B. Errado. O padrão Factory Method é um padrão criacional que define uma interface para criar um objeto, mas deixa que as subclasses decidam que classe instanciar. Ele é mais relacionado à criação de objetos do que à interação entre componentes do MVC, como a View e o Model.
Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, por Eric Gama, Richard L., Ralph Johnson, John Vlissides. Item C. Correto. O padrão Observer é utilizado para definir uma dependência um para muitos entre objetos, de modo que quando um objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente. No contexto do MVC, este padrão facilita a interação entre a view e o model, permitindo que a view seja atualizada automaticamente quando o model muda, sem que haja uma dependência direta entre eles. Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, por Eric Gama, Richard L., Ralph Johnson, John Vlissides. Item D. Errado. O padrão proxy fornece um substituto ou marcador de localização para outro objeto para controlar o acesso a ele. Este padrão é comumente usado para implementar lazy loading, controle de acesso, login, entre outros. Embora útil em muitos contextos, o proxy não é especificamente utilizado para facilitar a interação entre a view e o model no MVC. Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, por Eric Gama, Richard L., Ralph Johnson, John Vlissides. TJC, Analista Judiciário, Área Analista de Sistemas, 2024. A análise de pontos de função, APF, é amplamente utilizada para estimar o esforço de desenvolvimento, avaliar a produtividade e fornecer uma base objetiva para a negociação de contratos de desenvolvimento de software. Qual é a principal métrica medida na análise de ponto de função? A. Linhas de código-fonte. B. Complexidade ciclomática. C. Tamanho funcional. D. Tamanho do código binário. A questão aborda o tema da análise de pontos de função, APF, uma técnica de medição utilizada para estimar o tamanho e o esforço necessários para o desenvolvimento de projetos de software. A APF foca na funcionalidade que o software oferece ao usuário, independentemente da tecnologia utilizada para sua implementação. O objetivo principal da APF é medir o tamanho funcional do software, baseando-se nas funções que ele fornece, como entradas, saídas, consultas, arquivos de dados e interfaces externas. Esta técnica é fundamental para a gestão de projetos de TI, pois permite estimativas mais precisas do esforço de desenvolvimento. Facilita a comparação de produtividade entre diferentes projetos e serve como uma base objetiva para a negociação de contratos de desenvolvimento de software. Item A. Errado. Linhas de código-fonte não são a métrica medida pela análise de pontos de função. A APF foca no tamanho funcional do software, não na quantidade de código-fonte escrita, pois o mesmo requisito funcional pode ser implementado com diferentes quantidades de código, dependendo da linguagem de programação e do estilo do programador. Item B. Errado. A complexidade ciclomática é uma métrica de software que mede a complexidade de um programa, contando o número de caminhos linearmente independentes através do grafo de controle de fluxo do programa. Embora seja uma métrica importante para avaliar a complexidade e a manutenibilidade do código, não é o que a análise de pontos de função mede. Item C. Correto. O tamanho funcional é exatamente o que a análise de pontos de função mede. Esta métrica avalia o software com base nas funcionalidades entregues ao usuário, independentemente da tecnologia ou do método utilizado para desenvolver o software. A APF é uma ferramenta valiosa para estimar o esforço de desenvolvimento e para a gestão de projetos de TI, pois fornece uma medida objetiva do tamanho funcional do software. Item D. Errado. Análise do item. O tamanho do código binário, que se refere ao tamanho do arquivo executável ou da aplicação compilada, não é o foco da análise de pontos de função. A APF mede o tamanho funcional do software baseado nas funcionalidades percebidas pelo usuário, e não no tamanho físico do software compilado. TJ Acre, Analista Judiciário, Área Analista de Sistemas, 2024. O Docker é uma plataforma de software que permite a criação, implantação e execução de aplicativos em containers. Qual comando do Docker é utilizado para listar todos os containers em execução no sistema Docker? A. Docker ls. B. Docker Containers. C. Docker List. D. Docker PS. A questão aborda o uso do Docker,
uma plataforma de software que permite a criação, implantação e execução de aplicativos em containers. O foco principal da questão é identificar o comando correto para listar todos os containers em execução no sistema Docker. Item A. Errado. O comando docker ls não é um comando válido no Docker para listar containers em execução. Este comando não existe na documentação oficial do Docker. O comando docker ls não é reconhecido pelo Docker para listar containers. De acordo com a documentação oficial do Docker, o comando docker ls não é utilizado para listar containers em execução. O comando correto é docker ps. Item B. Errado. O comando docker containers também não é um comando válido no Docker para listar containers em execução. Este comando não existe na documentação oficial do Docker. O comando docker containers não é reconhecido pelo Docker para listar containers. De acordo com a documentação oficial do Docker, o comando docker containers não é utilizado para listar containers em execução. O comando correto é docker ps. Item C. Errado. O comando docker list não é um comando válido no Docker para listar containers em execução. Este comando não existe na documentação oficial do Docker. O comando docker list não é reconhecido pelo Docker para listar containers. De acordo com a documentação oficial do Docker, o comando docker list não é utilizado para listar containers em execução. O comando correto é docker ps. Item D. Correto. O comando docker ps é o comando correto para listar todos os containers em execução no sistema Docker. Este comando é amplamente utilizado e documentado na documentação oficial do Docker. O comando docker ps é reconhecido pelo Docker para listar containers em execução. De acordo com a documentação oficial do Docker, o comando docker ps é utilizado para listar todos os containers em execução. Este comando exibe uma lista de containers ativos, incluindo informações como ID do container, imagem, comando, tempo de criação, status, portas e nomes. Instituto Verbena, TJ Acre, Analista Judiciário, Área Analista de Sistemas, 2024. O Mockito é uma biblioteca em Java usada para criar e configurar objetos simulados, também conhecidos como mocks, em testes de unidade. Qual anotação do Mockito é usada para representar a classe que está sendo testada? A. @injectMocks. B. @mock. C. @spy. D. @captor. A questão aborda o uso de anotações do Mockito, uma biblioteca Java popular para mock, simulação, de objetos em testes de unidade. O foco é identificar qual anotação é utilizada para representar a classe que está sendo testada, o que é fundamental para entender como o Mockito facilita a criação de testes isolados, permitindo que os desenvolvedores simulem comportamentos de dependências externas. A compreensão correta das anotações do Mockito é crucial para a implementação eficaz de testes de unidade em projetos Java. Item A. Correto. A anotação @injectMocks do Mockito é usada para criar instâncias da classe que está sendo testada, injetando automaticamente os mocks ou spies necessários criados com as anotações @mock ou @spy. Isso facilita a escrita de testes de unidade, pois permite que o desenvolvedor se concentre na lógica do teste, enquanto o Mockito cuida da criação e configuração dos objetos necessários. A anotação @injectMocks é fundamental para simular o contexto em que a classe testada opera, permitindo um teste mais fidedigno e isolado das dependências externas. Portanto, a resposta está de acordo com o gabarito da banca. A documentação oficial do Mockito explica que a anotação @injectMocks é utilizada para automatizar a injeção de mocks nas classes testadas. Isso é feito através da reflexão, onde o Mockito tenta injetar mocks criados no teste nas propriedades da classe testada. Essa abordagem reduz a quantidade de código boilerplate necessário para configurar cada teste, tornando o processo mais eficiente e menos propenso a erros.